Tome cuidado com o que pode habitar em orfanatos próximos de sua casa, pois em alguns lugares do Brasil, principalmente em orfanatos, uma entidade espectral medonha habita. Seu nome é a Bruxa de Ferro. A Bruxa de Ferro é uma lenda urbana brasileira muito popular e temida. Se diz que é uma mulher velha, ou melhor, o espírito de uma mulher velha, que assombra e aterroriza diversos orfanatos e até mesmo hospitais infantis. Diz a lenda que existia um orfanato no Brasil. Assim que esse local foi inaugurado, as crianças que ali habitavam começaram a relatar acontecimentos paranormais, como o som de algo de ferro se arrastando pelo chão. Mas como é de costume acontecer em casos que envolvam crianças, os funcionários e cuidadores diziam que era somente a imaginação das crianças e não lhes davam atenção. Com o tempo, o orfanato acabou fechando, mas algumas crianças ficaram lá morando aguardando a transferência para outro orfanato. Essas crianças, nesse tempo de espera, ouviam os mesmos barulhos metálicos de antes e viam o vulto de uma mulher velha horrível que caminhava pelo corredor da ala onde estavam. Aqueles acontecimentos que mais pareciam pesadelos do que a realidade continuaram por algum tempo. Até que um dia uma das crianças quebrou a perna e afirmou que a bruxa a tinha atacado, enquanto gritava de dor. Mas novamente os adultos não lhe deram atenção, dizendo que ela provavelmente tinha somente caído da escada. Em outro acontecimento paranormal, uma das crianças do orfanato entrou correndo no dormitório, gritando e acordando a todos os outros. Essas então apavoradas saíram correndo em desespero pelo orfanato. Algumas delas disseram terem ficado frente a frente com uma mulher horrível, toda deformada e com ferro pelo corpo. Disseram também que a mulher apontou para elas e disse que sugaria suas almas, depois de as matar. As crianças saíram pelo local até encontrarem o zelador, que também acabou por ver a mulher. No final das contas, todos acabaram saindo do orfanato, menos uma criança. Dizem que ninguém teve coragem de voltar para procurá-la naquela noite. Somente na manhã seguinte, alguns corajosos juntaram coragem o suficiente e foram procurar a criança, mas ficaram pasmos com o que viram. A criança estava morta, com todo o corpo retorcido e abraçada ao seu ursinho de brinquedo. Dizem que a partir desse dia em diante, a Bruxa de Ferro continuou assombrando orfanatos, procurando crianças para lhes quebrar os ossos e colocar ferros em seus corpos. Ninguém sabe com certeza a origem para as lendas dessa bruxa, mas há duas versões principais. A primeira delas diz que no final da década de 50 existia um hospital em uma pequena cidade, onde eram tratadas crianças com problemas nos ossos. Lá trabalhava uma estranha enfermeira. Alguns dizem que essa enfermeira usava bruxaria para curar os pacientes, outros que isso não é verdade. Mas o que é certo é que essa enfermeira era consideravelmente mais apegada a uma das crianças do que as outras. Mas a saúde dessa criança não ia muito bem. Ela estava sobrevivendo através de aparelhos e precisava de suportes de metal para sustentar o peso de seus braços e pernas. Com essa criança nada funcionava. A saúde dela nunca melhorava, mesmo com as supostas bruxarias da enfermeira. Um dia, não suportando mais o sofrimento que a criança passava, a enfermeira decidiu dar um fim ao sofrimento dela. Desligou os aparelhos e a criança morreu. Dizem então que ela imediatamente se arrependeu e passou a carregar consigo os suportes de metal que a criança usava. Dizem que um dia essa enfermeira se suicidou, jogando-se no poço que ficava nos fundos do hospital. Algum tempo depois, esse hospital acabou sendo fechado e um orfanato foi construído em seu lugar. O mesmo orfanato onde as histórias do encontro com a Bruxa de Ferro se iniciaram. Mas essa não é a única versão para a história da Bruxa de Ferro. Há ainda uma outra versão mais antiga da época da escravatura no Brasil. Dizem que havia uma família muito rica que possuía muitos bens, sendo o mais valioso deles um diamante de valor imensurável. O dono da casa sempre o mantinha consigo, carregando-o para todos os locais que fosse, mas um dia ele deixou-o sobre uma mesa por algum motivo. Sua filha o pegou, atraída pelo brilho e pela beleza do objeto. Quando percebeu e perguntou à filha sobre o anel,
essa acusou uma das escravas da família, temendo a fúria de seu pai. O homem então acorrentou a escrava e prendeu-a dentro de um armário, de onde nunca mais saiu. Dizem que muitos anos se passariam até que ali, naquele mesmo local, seria construído um orfanato, onde depois aconteceriam os mesmos eventos paranormais, que culminaram na morte da criança. Então tome cuidado com a bruxa de ferro, principalmente se você habita próximo ou costuma frequentar hospitais infantis ou orfanatos. Fique atento aos sons de passos e de metal sendo raspado durante a noite, apesar de que se você os ouvir, provavelmente não haverá o que possa fazer para escapar da fúria da bruxa de ferro.